Saludos y bienvenidos a esta sesión. Olá, bem-vindos a essa sessão informativa semanal da Organização Pan-Americana da Saúde sobre a pandemia pela Covid-19 na região das Américas. Meu nome é Sebastián Oliel, do Departamento de Comunicação da OPAS, e, como todas as semanas, nós estaremos aceitando perguntas ao vivo de vocês nessa conferência. Nós já recebemos perguntas por e-mail e também vocês poderão fazer as suas perguntas ao vivo e por meio do chat no botão QIA. Lembrem sempre de incluir o nome e meio de comunicação quando enviarem as suas perguntas. Todas as semanas nós temos interpretação simultânea para inglês, português e francês, e vocês podem escolher qualquer idioma clicando no botão Interpretation. Hoje, a diretora da OPAS, a doutora Carissa Etienne, vai falar sobre a evolução da pandemia na região, a situação da vacinação contra a Covid-19 e a oportunidade que representa também a Semana de Vacinação nas Américas, que nós estamos celebrando justamente essa semana. Acompanham a doutora Etienne nessa sessão, o doutor Jarbas Barbosa, subdiretor da OPAS, doutor Sylvain Aldiguieri, gerente de incidentes para a Covid-19 na OPAS. Então, agora eu gostaria de convidar a doutora Etienne para que compartilhe as suas palavras de abertura para essa sessão. Doutora Etienne. Obrigado, Sebastián. E um ótimo dia para todos. Muito obrigado por participar da coletiva de hoje. Na semana passada, mais de 1,4 milhões de pessoas foram infectadas com o Covid na nossa região e mais de 36 mil vidas foram perdidas de complicações ou para complicações relacionadas ao Covid. Na verdade, uma em cada 4 mortes por Covid relatadas em todo o mundo na semana passada aconteceram aqui, nas Américas. Muitos sistemas de saúde, especialmente aqueles na América do Sul e Central, ainda estão lutando para lidar com o fluxo de pacientes. Desde o início de 2021, vários países da nossa região estão relatando um aumento de casos na população mais jovem, vinculado ao aumento da exposição e à não vacinação nesses grupos. Isso levou a um aumento nas hospitalizações. A permanência hospitalar nesses grupos, nessa faixa etária, é geralmente maior em comparação com aqueles com mais de 60. Então, a OPAS está orientando os nossos países a planejar como lidar com aumentos repentinos no consumo de insumos essenciais, como o oxigênio, medicamentos para intubação, equipamentos de proteção individual e as bombas de perfusão. As taxas de infecção do Canadá ultrapassaram os números dos Estados Unidos pela primeira vez na pandemia. Os casos também estão aumentando em todo o Caribe, já que Guadalupe, Martinica, as Bahamas estão relatando novos picos. Anguila relatou mais de 60% do total de casos nos últimos 7 dias e os casos semanais dobraram em Porto Rico durante o mesmo período. Quase todos os países da América Central estão relatando um aumento nas infecções. As hospitalizações estão no nível mais alto na Costa Rica e esperamos que mais pacientes necessitem de cuidados, já que o país relatou um salto de 50% nos casos na última semana. Os hospitais da Guatemala também atingiram a sua capacidade máxima. As infecções estão aumentando em toda a América do Sul. As infecções na Colômbia logo atingirão os níveis de janeiro e os leitos de UTI estão se esgotando nas principais áreas metropolitanas, como Bogotá e Medellín. O Peru, a Bolívia, a Argentina e o Uruguai também estão relatando um aumento nas infecções. Não é surpreendente, então, que muitos países na nossa região tenham endurecido as medidas de saúde pública, estendendo toques de recolher, limitando as reaberturas e impondo novas ordens de permanência em casa. Essas decisões nunca são fáceis, mas
Com base em todas essas infecções que estão aumentando, é exatamente isso que deve ser feito. Sabemos que essas medidas funcionam e eu elogio os líderes da nossa região por colocarem a saúde em primeiro lugar. Até essa semana, mais de 317 milhões de doses da vacina Covid foram administradas em 49 países e territórios da nossa região. Destes, quase 7 milhões foram comprados via o COVAX e outros 470 mil estão a caminho da Guatemala ou alguns dos nossos países. Nas próximas semanas, os países devem receber suas segundas remessas do COVAX. E, embora as doses permaneçam limitadas, a maioria dos países deve observar um aumento considerável nas doses desde a primeira onda. Com base nos critérios de alocação estabelecidos pelo mecanismo COVAX, 9 países da nossa região estão iniciando o segundo lançamento, a ser seguido pelos demais na mesma sequência do primeiro. Quase 7 milhões de vacinas Covid chegarão a esses países entre maio e junho. As primeiras remessas COVAX foram uma oportunidade importante para solucionar problemas antes da aceleração das entregas. Enquanto nos preparamos para as segundas entregas do COVAX, vale a pena levantar 3 lições encorajadoras que aprendemos. Primeiro, priorizar os serviços de saúde e salvar vidas. Embora os planos de vacinação difiram de país para país, a maioria tem feito um ótimo trabalho seguindo as recomendações da OMS e da OPAS ao priorizar as doses precoces para profissionais da saúde e outros na linha de frente e salvar milhares de vidas, protegendo os idosos e pessoas com doenças subjacentes. Em segundo lugar, as medidas de saúde pública, com os suprimentos permaneceram limitados, as vacinas por si só não vão acabar com a pandemia e precisam ser complementadas com medidas de saúde pública comprovadas para reduzir as mortes e proteger os sistemas de saúde. Precisamos de continuar a lavar nossas mãos, usar nossas máscaras e manter o distanciamento social. Os investimentos realmente compensam. Em antecipação à chegada das vacinas Covid, muitos países na nossa região investiram em seus equipamentos e capacidade de cadeia de frio. Hoje estamos vendo essas melhorias darem resultado, já que as entregas foram rapidamente colocadas em uso, mesmo para as vacinas que requerem refrigeração ultrafria. À medida que as entregas aumentam, nossa cadeia de frio e cadeias de abastecimento serão testadas ainda mais, mas estão preparadas para enfrentar esse desafio. A experiência demonstra que os países das Américas adaptaram as campanhas de vacinação da Covid para priorizar a segurança, designando locais de vacinação para a Covid longe de clínicas e hospitais, organizando locais de drive-thru e hospedando campanhas porta a porta para reduzir a chance de transmissão. Graças a esses esforços, a nossa região administrou quase todas as doses de COVAX que recebeu até o momento. A nossa região demonstrou que pode distribuir com sucesso vacinas COVID de forma rápida e eficaz. No entanto, os suprimentos ainda estão muito aquém da necessidade urgente que a região tem por mais doses. É por isso que instamos os países com doses extras a considerarem a doação de uma porção significativa destas para as Américas, onde essas doses que salvam vidas são desesperadamente necessárias e serão usadas prontamente. As vacinas são especialmente importantes para as populações vulneráveis, como os nossos migrantes e os milhões que vivem ao longo das nossas fronteiras, onde vimos surtos surgindo e se propagando em toda a região.
A vacinação ampliada também garantirá que nosso povo e nossas economias possam começar a se reabrir, se reconstruir e se recuperar. Com o aumento da incidência de variantes de relevância do Covid-19, o momento é crítico. Mas, embora nossos olhos estejam voltados para a vacinação contra o Covid, esta é a semana da vacinação nas Américas. Portanto, não devemos esquecer a importância de manter nossas imunizações de rotina. No ano passado, quase 500 mil crianças a menos nas Américas foram vacinadas contra doenças como a difteria, o tétano e a coqueluche. E mais de 300 mil perderam a vacinação contra o sarampo. Essas tendências não são novas. Há alguns anos, temos visto declínio da cobertura de vacinação na nossa região. As medidas de bloqueio ou de fechamento têm sido desafiadoras e alguns países continuam com medo de levar seus filhos, alguns pais continuam com medo de levar seus filhos ao médico. No entanto, nossos sistemas de saúde estão bem preparados para fornecer imunização de rotina com segurança e, na maioria dos lugares, as vacinas infantis são administradas separadamente dos cuidados relacionados ao Covid. Portanto, as crianças não devem deixar de receber suas vacinas. Pais, estejam cientes disso. Gostaria de encerrar a coletiva de hoje celebrando o trabalho dos nossos profissionais de saúde, que ao longo dessa semana vacinarão quase 100 milhões de pessoas contra doenças evitáveis como o sarampo, a gripe e o papilonavírus humano, e administrarão quase 9 milhões de doses de vacinas de Covid em 31 países e territórios das Américas, paralelamente a esse trabalho. Nossos profissionais de saúde fizeram sacrifícios pessoais extraordinários e perseveraram mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Devemos a eles fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para manter a nossa própria segurança e a das nossas comunidades, inclusive sendo vacinados, quando chegar a nossa vez. Muito obrigado, doutor Etienne. Nós vamos passar agora para as perguntas e respostas. Lembrem de escrever, quando escreverem no QIA, coloquem seu nome e meio de comunicação. Nós temos várias perguntas sobre a variante C37 e temos aqui de Gerson Salles Garcia e também temos da Nicarágua e Aislinn Ryan da Reuters. Então, ela pergunta aqui: no Peru estão avaliando a variante C37, que poderia ser um novo perigo na pandemia e talvez a causa do aumento de casos no país e no Chile. Então, a pergunta é: que relatórios a OPAS tem sobre essa nova variante no meio desse pico de casos, o aumento de casos no Peru e no Chile? E a Gabriela pergunta qual que é a recomendação da OPAS em relação às novas variantes da região e se Nicarágua estaria preparada para registrar os casos de novas variantes. Dr. Aldigueri. Obrigado, Sebastião. Obrigado por essas perguntas de duas fontes diferentes. Eu vou tentar resumir as minhas respostas. Então, a aparição das variantes do vírus SARS-CoV-2 é um evento biológico natural e esperado. Essas variantes podem ser introduzidas ou podem aparecer em qualquer dos nossos países. Na realidade, em relação à variante C37, essa variante derivou de outra que já circulou no nível global, que é o P111. E, de fato, essa variante aparentemente já estava circulando desde setembro no Peru. E nos próximos meses foi detectado também no Chile e pelo menos um caso na Argentina, no Brasil e no Equador. No entanto, não é realmente preciso chamar
de variação andina, porque a origem não é clara e foi detectada também nos Estados Unidos, na Austrália, na Alemanha, na Espanha e no Reino Unido. Essa variante compartilha algumas características comuns a outras variantes de interesse, mas não há evidência que permita afirmar que há uma maior transmissibilidade e muito menos maior letalidade. Mesmo estando distribuído em várias áreas do Peru, essa variante está circulando com outras variantes também presentes na região. E, no momento, essa variante não é dominante, porque ainda é muito cedo para associar a essas novas ondas da pandemia. E agora, de forma um pouco mais geral, isso se aplica a todos os países da região, é importante manter a vigilância das variantes articulada com a vigilância epidemiológica para detectar a tempo mudanças nos padrões de transmissão, mudanças na forma clínica da doença, por exemplo, maior gravidade ou letalidade ou uma falha na eficácia das vacinas que nós temos no momento. Um aspecto, uma resposta precisa para o caso da Nicarágua. A Nicarágua estará recebendo nos próximos dias material para fazer estudos moleculares para poder detectar rapidamente essas variantes de alta preocupação. A rede de vigilância da OPAS trabalha com todos os países da região para assegurar a identificação oportuna da variante. Isso inclui o Centro Nacional de Diagnóstico e Referência do Ministério de Saúde da Nicarágua. Eu espero ter respondido às perguntas dos jornalistas. Obrigado. Obrigado, doutor. A próxima pergunta de Mariana Sorquet, do Efecto Cocujo, na Venezuela. Ela diz, já sabemos que alguns efeitos colaterais foram relatados em casos como as vacinas Janssen e AstraZeneca, mas ela pergunta se nós sabemos alguma coisa sobre os eventos adversos de outras vacinas ainda não aprovadas pela OMS e aplicadas nas Américas, e também pergunta se será que não há efeitos ou simplesmente não estão sendo relatados? E quer saber que informação a OPAS tem sobre isso. Dr. Barbosa, obrigado pela pergunta. A vigilância pós-mercado, como nós chamamos, é uma parte muito importante da segurança das vacinas, porque todas as vacinas, antes de serem utilizadas na população, têm os seus ensaios pré-clínicos e clínicos que estabelecem quais são os eventos adversos que podem acontecer e em qual proporção. Mas na verdade, quando nós utilizamos a vacina na população geral, temos dados do mundo real, com milhões de doses administradas. Então, é muito importante ter um bom sistema de registro, de vigilância para identificar todos os casos de eventos adversos de forma muito significativa, os casos de eventos adversos que não foram detectados nos ensaios clínicos. Isso não é somente para as vacinas de COVID-19. Isso é parte da segurança de todas as vacinas e medicamentos que são utilizados no mundo. Há um sistema global de vigilância que é coordenada pela OMS, e todos os países informam para esse sistema os eventos adversos de medicamentos ou vacinas. Nós, da OPAS, trabalhamos bastante com os países para fortalecer o seu sistema de vigilância pós-mercado, porque, como eu disse, é um passo muito importante para garantir a segurança das vacinas. Até o momento, não temos na região nenhuma informação dos países de eventos adversos que não estivessem previstos nos ensaios clínicos. Isso é informado de forma rotineira à OPAS e também à OMS. É um sistema que muitas vezes nós temos, inclusive, informações quase que a tempo real, e quando nós identificamos que há um evento que não estava previsto, nós
utilizamos uma avaliação independente com especialistas para estabelecer se há um vínculo de casualidade entre o evento e a vacina, porque muitas vezes, quando usamos vacinas como essa em pessoas mais idosas, por exemplo, podemos ter óbitos e problemas por outras doenças que não têm nenhuma relação com a COVID-19 ou a vacina. Por isso que todos os relatórios têm que ser avaliados pela comissão. Então, até o momento, temos relatórios de eventos adversos na quantidade e na severidade previsto. A maioria são eventos leves, moderados, no local onde é aplicada a vacina, alguns sintomas como resfriado no dia seguinte após a vacina, mas que passam sem necessidade de atenção médica mais significativa. Obrigado. Obrigado, doutor. Próximas perguntas de Luke Taylor, do Scientific American, e também de Tobias Kaufer, do Die Welt da Alemanha. Luke pergunta em inglês se há alguma lição que podemos aprender do aumento de casos no Chile, mesmo com uma significativa aplicação da vacina. Como podemos explicar os números recentes das infecções no Chile? E Tobias explica por que estão aumentando as infecções no Uruguai e no Chile, mesmo tendo um alto nível de vacinação. Dr. Aldigueri? Sim, muito obrigado, Sebastião, e obrigado aos dois jornalistas por essas perguntas. O Chile e o Uruguai, ambos têm serviços de vigilância excelentes e ambos foram muito proativos na colocação dessas vacinas. Os dois países tiveram um aumento na tendência, nessa transição de 2020 para 2021, inclusive com impacto importante no sistema de saúde. Aqui, a comparação termina aqui. Porque, como nossos comentários já comentamos várias vezes, o continente e os países é um mosaico de diferentes padrões de transmissão e os países têm abordagens diferentes na implementação das medidas sociais e de saúde pública. No Chile, nós estamos começando a ver o que seja um platô em termos de relatos de novos casos, usando os casos que estão sendo relatados pelo Ministério da Saúde. Em termos de vacinação, o Chile administrou 71 doses por 100 pessoas durante os primeiros 4 meses de 2021 e o Uruguai administrou 44 doses de vacina por 100 pessoas. E essas cifras são realmente é uma média para toda a população e há diferença em termos de faixa etária. Também é importante notarmos que ambos países estão utilizando vacinas diferentes, mas todas exigem 2 doses. Também são administradas a grupos-alvo diferentes dentro da população. É importante, então, levarmos em consideração que o primeiro objetivo da resposta de vacinação é salvar vidas como alvo. Então, os grupos prioritários que têm mais possibilidade de desenvolver um caso severo da doença, COVID-19 nesse caso. Sendo assim, uma vacinação inicial teve como alvo todos esses grupos prioritários nesses países e também países e pessoas que tenham questões ou problemas subjacentes. E neste contexto, esperamos ver, primeiro, uma diminuição na gravidade, tanto em termos de hospitalização em UTIs, para as quais nós temos uma primeira indicação na população mais idosa no Chile. O efeito da vacinação na transmissão geral provavelmente, nesse momento, está limitada e só vamos realmente ver quando a cobertura esteja já maior entre os jovens adultos. E, como conclusão, vai levar mais tempo para os países verem o impacto de uma campanha de vacinação e as dinâmicas da
transmissão da Covid-19, mesmo com fatos como o ajuste das medidas sociais e de saúde pública e também do papel em potencial das variantes de preocupação, possam ter uma ação contrária a esse efeito. Eu espero ter respondido essas perguntas desses dois jornalistas. Obrigado. Obrigado, doutor. A próxima pergunta nós recebemos da Blanca Valadez, do Grupo Milênio, no México, e ela falou que o ministro de Relações Exteriores do México fez uma crítica às limitações do mecanismo COVAX e convocou outros países, Espanha, Portugal e membros da comunidade ibero-americana a fazer parte de uma frente comum para a produção de vacinas. Ela pergunta qual é a opinião da OPAS em relação a isso e se o mecanismo COVAX não funcionou, e se é necessário realmente um plano diferente como proposto. Também quer saber se os países podem solicitar um reembolso dos pagamentos realizados ao COVAX para a aquisição de vacinas. Doutor Barbosa, obrigado pela pergunta. Eu acho que o embaixador do México destacou tópicos muito importantes que nós temos discutido nas conferências de imprensa. O primeiro ponto é que, sim, um acordo global, uma nova regra, um novo tratado que possa ser acordado pelos países para garantir uma distribuição equitativa das vacinas produzidas, nós vamos ter ainda por alguns meses essa situação que alguns países têm muitas vacinas, os países desenvolvidos e os países de renda média e baixa sem acesso às vacinas que precisam. Por quê? Porque, sob as regras do mercado somente, alguns produtores estão entregando 100% da sua produção somente para os países desenvolvidos, que já haviam adquirido as vacinas antes. O mecanismo COVAX, nesse momento, por exemplo, tem a produção de AstraZeneca e a AstraZeneca de 2 locais de produção. Um deles é a Índia, que é conhecido por todos, porque já saiu na imprensa do mundo. A Índia está com um problema para poder autorizar as exportações. Então, todas as vacinas de AstraZeneca produzidas no Serum Institute da Índia para março e abril não tiveram autorização do governo da Índia para exportar. O mecanismo COVAX, a OMS, estão em negociação com o governo da Índia para alcançar um acordo que permita, pelo menos, compartilhar a entrega do Serum Institute da Índia, uma parte para o Programa Nacional de Imunização da Índia e outra parte para o mecanismo COVAX. Mas os outros produtores que estão comprometidos com o COVAX, como a Janssen, só vão entregar provavelmente em julho. A Pfizer vai começar em junho, mas com uma quantidade muito limitada. Então, se nós não mudarmos as regras, eu acho que essa será uma realidade para os próximos 12 meses, pelo menos. Então, eu acho que todos os países estão destacando realmente a necessidade de forma adequada que nós temos que estabelecer um novo marco global para ter uma resposta adequada à pandemia. Com as regras que nós temos hoje, infelizmente, a desigualdade de acesso é uma realidade, é um desafio, e sem uma mudança nas regras, é muito difícil fazer essa operação. A OPAS, além de buscar facilitar o acesso dos países que participam do mecanismo COVAX, nós estamos trabalhando com a nossa diretora. Nós já começamos a segunda rodada de distribuição do mecanismo COVAX a todos os países que participam e que estão prontos para receber as vacinas. Estamos também em negociações com os países para que possam fazer doações de vacinas e alguns países já anunciaram essas doações para que possamos ter um acesso mais significativo de vacinas na região das Américas. Na negociação dos países com o mecanismo COVAX, há diferentes formas de participar do mecanismo.
Há países que têm uma modalidade de participação que sim podem ter um reembolso se eles quiserem sair do mecanismo, mas eu acho que a maioria dos países tem outro objetivo, o objetivo de ampliar o acesso e garantir que o mecanismo COVAX possa receber as vacinas dos produtores que já estão comprometidos e que possam também ter os outros produtores já começando em abril ou maio, sem esperar até o segundo semestre. Eu acho que essa deve ser a proposta para unir os países da América Latina, de tal forma que nós possamos alcançar esse objetivo de ampliar para todos o acesso necessário para as vacinas na América Latina e no Caribe. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Várias perguntas relacionadas à situação na Índia, em inglês. Temos a pergunta que diz: essa semana o mundo sofreu o impacto do aumento de casos na Índia. Como que está acontecendo na Índia se relaciona às tendências da pandemia na América Latina? Doutor Etienne? Gostaria de agradecer por essa pergunta. A região das Américas realmente está solidarizada com a população da Índia. Como nós já dissemos várias vezes, cuidado de saúde é um direito e ninguém deve ter que lutar para ter acesso de um tratamento que salva vidas, independentemente de onde vive. A nossa região ainda está sob controle dessa pandemia e muitas cidades em nossa região tiveram que lidar com a escassez de suprimentos e falta de disponibilidade de leitos de UTI e a equipe médica sobrecarregada por meses. Em vários países da América do Sul, a pandemia nos primeiros 4 meses deste ano foi bem pior do que nós enfrentamos em 2020. Isso mostra que só superaremos esta pandemia com uma combinação de acesso rápido e equitativo às vacinas e medidas preventivas eficazes. Essa pandemia não estará só, assim, não acabará somente, ela, na verdade, está se acelerando. Então, embora não tenhamos vacinas para todos e precisamos manter o nosso enfoque na vigilância inteligente, essas medidas preventivas. Com o aumento desses casos, nós temos que endurecer as recomendações de distanciamento social e reforçar o uso de máscaras. Eu vi, não tem como se fazer de outra forma. Mas é importante também que países na nossa região estejam preparados para lidar com um aumento rápido de casos, com pessoal, suprimentos e leitos hospitalares que possam ser necessários. A preparação para tratar essas pessoas infectadas com Covid-19 evitou muitas mortes no ano passado. Devemos mantê-los para salvar a vida daqueles que estão sendo expostos a este vírus. E nós estamos realmente em empatia e simpatia com nossos amigos da Índia. Siguiente pergunta. Obrigado, doutor Etienne. A próxima pergunta de Cátia Rojas Toro, do Destino Panamá, e ela pergunta: a grave crise sanitária que a Índia está passando, como que isso vai afetar a distribuição da vacina através do COVAX, especificamente para os países AMC da região, que recebem sem custo? Como que isso está sendo estabelecido em relação às vacinas? E ela pergunta qual é o impacto que vocês acham que teremos com a suspensão do fornecimento da AstraZeneca da Índia. Dr. Barbosa, muito obrigado pela pergunta. É um impacto bastante significativo, porque nós temos 3 países da região que recebem as vacinas de AstraZeneca da Índia, que é a Bolívia, Haiti e Nicarágua. Mas, com a interrupção da Índia, que até agora não tem uma decisão de voltar a enviar vacinas, todos os outros países também podem sofrer uma redução significativa, porque as vacinas da AstraZeneca de outros produtores serão compartilhadas com todos.
Então, a OPAS, trabalhando bastante com os produtores, com o mecanismo COVAX, garantiu as entregas para o mês de abril e maio, com algum atraso, mas já começamos a segunda remessa e os países devem receber até a primeira semana de julho e temos que confirmar com os produtores as quantidades, as datas, e aí vamos informar aos países, mas esse é um problema importante, porque não somente esses 3 países podem ser afetados, mas todos os países do mundo que vão receber menos vacinas durante esse mês de abril e provavelmente o mês de maio também. Está no nível bastante elevado de negociações com o governo da Índia para que possamos alcançar um acordo, mas também é importante destacar a necessidade de outros países que já têm, países desenvolvidos que já têm uma quantidade significativa de vacinas que foram administradas na sua população, que possam fazer doações e que possam fazer acordos com os produtores para que esses produtores, como a Pfizer e como a Janssen e outros que já são parte do COVAX, possam começar imediatamente a entregar vacinas para o mecanismo. Essa eu acho que é a forma mais imediata que nós podemos alcançar uma distribuição mais equitativa e para que a desigualdade no acesso não aumente durante as próximas semanas e meses. Então, estamos todos muito preocupados com essa situação e por parte da OMS, do COVAX, estamos em negociação permanente com o governo da Índia para chegar a um acordo que permita que o Serum Institute da Índia cumpra com os contratos que eles assinaram com o mecanismo COVAX. Obrigado. Obrigado, doutor. A próxima pergunta nós recebemos da Jacqueline Michela, do diário El Mundo do El Salvador. Na semana passada, a OPAS informou sobre um aumento nas infecções na América Central e ela pergunta se isso também inclui El Salvador. Em caso afirmativo, a que se atribui o aumento das infecções? Doutor Aldigueri? Obrigado, Sebastião. Obrigado, senhora Villeda. Eu vou basear a minha resposta no contexto da América Central. Então, em tempo de pandemia, nós podemos ter um mosaico de vários padrões de transmissão entre os países na mesma sub-região, incluindo entre países que compartilham fronteiras. Estamos falando da América Central nesse caso. A diferença entre os padrões epidemiológicos, no caso do SARS-CoV-2, depende muito da implementação estrita ou menos estrita de medidas de saúde pública e também de diferenças entre os sistemas de vigilância. Não são sistemas padronizados entre os países, mas são sistemas harmonizados, né, com eixos comuns, mas algumas diferenças, incluindo em termos de periodicidade de entrega de informação. O que nós estamos observando já há algumas semanas na América Central é um aumento de transmissão em vários países, tal como Costa Rica e Guatemala. E isso é confirmado também pelos dados de ocupação dos leitos das UTIs nos hospitais. No caso de El Salvador, nós estamos em uma situação de realmente uma estabilização em relação aos novos casos e óbitos. E também temos relatórios do Ministério da Saúde com data de 24 de abril, que mostra que a ocupação de leitos de UTI está baixando. Em todos os casos, isso se aplica à América Central e também se aplica a outras sub-regiões do continente. Então, nós realmente encorajamos os países a relatar de forma diária os novos casos pelo canal de regulamentos sanitários internacionais e de ampliar o uso dos testes rápidos de detecção de antígeno para garantir um acompanhamento mais preciso das tendências.
até o primeiro nível de atenção da saúde. Em El Salvador, no último trimestre de 2020, eles incluíram esses testes de detecção de antígeno na sua rede de laboratórios. Também é importante ressaltar e repetir e determinar que uma situação epidemiológica com um padrão de transmissão que parece estar sob controle em termos de tendências pode se complicar em apenas 2 semanas, se não calibramos ou adaptamos as medidas de saúde pública aos números que o sistema de informação epidemiológico nos estão fornecendo. Eu espero que isso tenha respondido à pergunta do diário El Mundo. Obrigado. Obrigado, doutor. A próxima pergunta é de Kadim Joseph, do Observer Media, em Antigua e Barbuda, e a pergunta é em inglês, e ele pergunta: o número de pessoas que estão aparecendo para serem vacinados em Antigua e Barbuda diminuiu ao longo das últimas semanas. Embora não se dê nenhuma explicação oficial, há alguma melhor prática para manter o interesse em relação à vacinação e evitar o ceticismo? Muito Doutora obrigado Etienne? por essa pergunta. Sem dúvida, nos últimos anos, nós temos visto realmente o problema na hesitação e na vacinação. E nós sabemos que as vacinas que receberam uso emergencial, permissão pela OMS, foram comprovadas como sendo eficazes e por terem prevenido a forma moderada e mais grave da Covid-19. As doenças, elas são eficazes. Agora, o que também temos que dizer é que as vacinas serão uma saída dessa pandemia. Eu dependeria de outras pessoas, todas as pessoas cooperando para que a gente possa alcançar essa meta. Como o doutor Barbosa falou agora há pouco, essa região, já há décadas, nós temos tido mecanismos fortes de vigilância e procedimentos muito bem definidos para vários tipos de eventos de vacinação. Então, o sistema de vigilância aumentou e tem funcionado e funcionou. O que nós vimos foi aumentar realmente e fortalecer em termos das vacinas para a Covid. Como também os senhores ouviram o Dr. Barbosa falar, nós não tivemos nenhum relato de eventos severos causados pelas vacinas nessa região, mas se tivéssemos, eu posso garantir que nós estaríamos lidando com isso. Eu acho que se a gente quiser um bom exemplo, vamos ver o que aconteceu com Israel. Israel recentemente relatou que alcançaram a imunidade de grupo e, por causa da cobertura da vacinação contra a Covid, como uma consequência disso, eles abriram as escolas, reabriram a economia, reduziram o uso de máscaras pela população, estão lidando com um pouquinho mais do distanciamento das pessoas, mas funciona. Mas, então, cada um de nós tem que ser vacinado. Nós temos que deixar claro que os riscos oriundos de uma doença COVID é muito, muito mais elevado do que o risco de eventos colaterais da vacinação. Então, eu peço a todos, vamos tomar as vacinas. É a responsabilidade de cada um de nós, para conosco, para com as nossas famílias, os nossos países, que não podem recomeçar as suas economias de maneira bem-sucedida até que a gente termine com essa pandemia. Então, façam as suas partes. Obrigado, doutora Etienne. A próxima pergunta é de Adriana Brasileiro, do Miami Herald. Eu gostaria de passar o microfone para que faça a pergunta ao vivo. Adriana? Obrigado. Eu tenho uma pergunta sobre Cuba. É um país que está falando em produzir a sua própria vacina para
a proteger a sua população. O que a OPAS pode nos falar sobre os últimos desenvolvimentos dessa vacina, dos ensaios que estão sendo feitos? A Soberana 2 está próxima a chegar à produção. E a outra pergunta que eu tenho é quanta confiança que vocês têm que a indústria de biotecnologia cubana poderá produzir essa vacina e começar a vacinação já na época do verão agora, como tem sido indicado pelo governo de Cuba? Obrigado, Adriana. Doutor Barbosa, por favor. Obrigado, Adriana, por essas perguntas. E deixa eu dizer qual é a situação. Primeiro, eu acho que é importante que cada vacina desenvolvida e projetada na América Latina e no Caribe são muito bem-vindos. É importante recomendar esforços de governos, as instituições acadêmicas que estão tentando desenvolver vacinas. É importante porque talvez precisemos de vacinas já por muitos anos aí pela frente contra o coronavírus. Então, é muito importante termos mais capacidade na região para a produção da vacina. Segundo, a informação que nós temos é que a Soberana 2 ainda está na fase 3 de ensaios clínicos. Isto é importante que todas as vacinas, todos os medicamentos, antes de serem liberados para o uso da população, possam completar, então, os ensaios da fase 3 e apresentar as informações e serem licenciados por uma autoridade regulatória nacional. Isso é para todos os países. Quer dizer, os países não precisam de ter apoio da OPAS ou da OMS para fazer isso. Eles tomam suas próprias decisões, eles preparam um dossiê que é feito por cada produtor para as vacinas que vão ser utilizadas no país. Uma vacina, para ser comprada através do fundo rotativo, ela tem que ser pré-qualificada ou receber essa autorização para uso emergencial da OMS. Até agora, as autorizações que nós temos é para a Pfizer, para a AstraZeneca, produzidos em 3 lugares diferentes, e estamos esperando, e a Janssen, e também estamos esperando ter a avaliação finalizada para outras vacinas daqui a 2 ou 3 semanas. Mas a vacina Soberana é parte de 91 projetos que estão passando por ensaios clínicos em vários países e regiões. São ótimas notícias, mas todas as vacinas na região ou em outras regiões precisam de cumprir com todos esses critérios para ser utilizado pelo fundo rotativo, passar por essa pré-qualificação da OMS. Para ser utilizado num país, aí já é uma decisão do país que vai fazer uma análise crítica desse dossiê e vai, então, dar essas informações sobre a qualidade, a segurança e a eficácia relacionada a essa vacina específica. Muito obrigado. Obrigado, doutor. A próxima pergunta é de Douglas McIntosh, do American Information Service, em inglês. Ele pergunta se nós podemos ter uma atualização sobre o número de fabricantes de vacinas contra a Covid-19 que estão fazendo ensaios clínicos no momento e como está o andamento desse processo e quantos fabricantes ou produtores indicaram o interesse em participar do COVAX para melhorar a disponibilidade de vacinas. Doutor Barbosa? Obrigado, Douglas, por essa pergunta. Bom, eu acabei de responder. Nós temos agora 91 projetos de desenvolvimento de vacinas que estão nessa fase de ensaio clínico, alguns em estágios diferentes. Uns estão na fase 1, outros 2, outros no 3. E nós sabemos disso porque existe uma plataforma pública coordenada pela OMS que cada ensaio clínico que quiser publicar suas informações, ali podem fazer e nós verificamos, a OMS verifica o cenário
a cada semana. Atualmente, são 91 projetos que estão em diferentes níveis de ensaios clínicos. É uma ótima notícia. Esperamos que todas elas cheguem a finalizar os ensaios clínicos e tenhamos bons resultados para segurança e eficácia. Agora, sobre quantos que têm demonstrado, quantos fabricantes têm demonstrado interesse em se unir ao COVAX, bom, uma questão é dar o apoio ao desenvolvimento. 16 projetos de desenvolvimento receberam fundos e estão comprometidos na produção de vacinas através do mecanismo COVAX. Temos essas 16. Agora, qual é a situação atual? Nós temos a AstraZeneca em diferentes instalações, China, Espanha, Itália, que estão comprometidas e assinaram contratos com o COVAX, o Serum Institute da Índia, que também produzindo a AstraZeneca lá. Nós temos a Pfizer, nós temos a Janssen e estamos negociando com outros produtores também. Mas lembrem-se que é necessário receber a pré-qualificação ou a permissão para uso emergencial para estarem qualificados a participar do fundo rotativo e ser usado nos países aqui da América Latina e do Caribe. Agora, sendo muito honesto, o problema não é o número de produtores, é que mesmo os produtores que já estão comprometidos com o COVAX provavelmente comecem a ter uma programação regular que ofereceram, vão começar a fazer a remessa e entregar essas vacinas ao COVAX lá para junho, julho. Então, o problema que nós temos é do acesso limitado para os produtores que já estão comprometidos com o COVAX. E é importante aumentar o número de produtores por causa disso. A pré-qualificação, o grupo de pré-qualificação da OMS está fazendo análise crítica para a Moderna, Sinopharm, Sinovac e outras vacinas que estão coordenando com a OMS, mas nós precisamos agora de responder a esse acesso muito limitado com as produtoras que já estão comprometidas com essas vacinas para o COVAX, para que possamos, então, eles possam cumprir esses contratos, entregar essas vacinas, antecipar essas vacinas, para que possamos ter um acesso mais abrangente para a América Latina e o Caribe. Obrigado. Obrigado, doutor. Só para compartilhar aqui no chat, estamos compartilhando um link onde vocês podem ver o estado dos que estão em processo de avaliação em relação às diferentes vacinas. Então, a próxima pergunta do periódico Reforma no México, a Natália tem várias perguntas. Ela pergunta por que os jovens ficam mais tempo hospitalizados que pessoas mais idosas. Doutor Aldigueri. Obrigado, Sebastião. Obrigado à jornalista pela pergunta. Por ser mais jovem, por serem mais jovens, os jovens são mais resilientes às complicações que se desenvolvem em um contexto de cuidados intensivos. Complicações como pneumonia, sepsis, problemas cardíacos, entre outros. E também os jovens sofrem menos doenças crônicas que complicam realmente como que é administrada a COVID-19 em relação à UTI, a hospitalizados na UTI. Então, uma vez que hospitalizados na UTI, os jovens vão ter menos complicações relacionadas com cuidados muito especializados, ou vão ter complicações em um momento mais tardio naquela evolução da doença. No entanto, na região, é um alerta, nós vemos um número significativo de pessoas jovens que têm complicações. Isso significa que temos que realmente, todos temos que seguir as medidas básicas de cuidado, incluindo o acesso a serviços de saúde, ter uma consulta médica,
o mais rápido possível, a partir do momento que você suspeita a doença. Eu espero que isso tenha respondido às perguntas da jornalista. Obrigado. Obrigado, doutor. A próxima pergunta é de Francisco Moredes, do Cover News, na Argentina. E ele diz, vocês recomendam vacinar com uma dose única em vez de duas nos países onde não tem acesso a vacinas para toda a população? Ou seja, vacinar mais pessoas com uma dose em vez de menos pessoas com duas doses, doutor Barbosa? Obrigado pela pergunta. Além da entrega das vacinas, a OPAS também tem fornecido cooperação técnica aos países com a recomendação ou recomendações sobre como devem ser utilizadas as vacinas. Essas recomendações estão alinhadas com as recomendações que são feitos pelo Grupo Estratégico de Especialistas de Vacinas da OMS, SAGE, que é a sigla em inglês. Então, essas recomendações se atualizam à medida que temos mais dados. E estamos no processo de produzir vários dados do mundo real com o uso das vacinas. Então, a recomendação do SAGE é que nós não temos evidências até hoje para recomendar somente uma dose, porque a única vacina que apresentou os dados para a revisão da equipe de pré-qualificação e para o grupo do SAGE com uma dose foi a vacina da Janssen, que é a divisão de vacinas da Johnson & Johnson. Essa vacina apresentou dados de eficácia, de segurança com uma dose. Todas as outras vacinas apresentaram dados para duas doses. Temos conhecimento que há estudos com vacinas que já são utilizadas com duas doses, que estão fazendo testes para que sejam utilizados somente com uma dose, mas não são estudos já encerrados e os dados não estão prontos. Então, a recomendação no momento é utilizar duas doses. As vacinas devem utilizar o limite máximo entre a primeira dose e a segunda dose para aproveitar melhor e vacinar mais pessoas. Para, por exemplo, a vacina da AstraZeneca, a SAGE recomendou, e nós compartilhamos isso com todos os países da região, que deveriam utilizar o limite máximo de 12 semanas para a segunda dose, para permitir que mais pessoas possam ser vacinadas. Então, resumindo, até o momento, as vacinas que foram aprovadas para duas doses devem seguir com duas doses, até que tenhamos alguma informação que possam ser eficazes com somente uma dose. Obrigado. Obrigado, doutor. Já estamos chegando ao final da nossa sessão de imprensa de hoje. A próxima pergunta vem de Maria Camila Castro, jornalista do Blue Radio na Colômbia, e também uma pergunta parecida da Gisele Salomão, da Associated Press. A Maria Camila Castro, da Blue Radio, pergunta em inglês. Eu gostaria de saber se a Colômbia estará entre os beneficiários das doações de vacinas do governo espanhol, depois que Pedro Sánchez anunciou que eles vão doar entre 5% e 10% das vacinas contra a Covid-19 que os países vão receber para os países da América Latina. E também uma pergunta parecida que diz que, seguindo convocações em relação à solidariedade internacional, países desenvolvidos como a França e Estados Unidos doaram ou prometeram doar vacinas. Você tem informação se algum país da América Latina vai receber doses doados por esses países desenvolvidos, doutor Etienne? Eu gostaria de agradecer aos jornalistas por essas perguntas. Em primeiro lugar,
Eu tenho que dizer que nós recebemos com entusiasmo esse tipo de compromisso dos países que garantiram mais doses do que podem usar. A OPAS tem negociado com vários dos países envolvidos para isso, compartilhar essas doses. O anúncio da Espanha é uma demonstração de solidariedade e uma contribuição para o bem-estar da nossa região. Também parabenizamos o governo americano dos Estados Unidos pelo anúncio, no início dessa semana, de que compartilhara até 60 milhões de doses da vacina AstraZeneca. Nós vemos esses compromissos como sendo passos muito importantes na direção certa e uma tendência que esperamos que seja seguida por outros países que podem doar. Na verdade, instamos outros países a assumirem compromissos semelhantes. Nenhuma vacina deve ficar num depósito onde não podem ser utilizadas, ou quando elas podem, na verdade, ser utilizadas imediatamente para salvar vidas. A OPAS está pronta e capaz para distribuir vacinas rapidamente aos países na nossa região, que estão sendo fortemente afetados pela pandemia e têm dificuldades, nesse momento, de ter acesso a mais doses. Como eu disse anteriormente, os nossos Estados-membros têm demonstrado a capacidade de fornecer essas vacinas com eficácia para ajudar a proteger seus profissionais de saúde e populações vulneráveis. Voltando à pergunta original lá da Colômbia, a OPAS vinha mantendo discussões ativas com o governo espanhol e outros governos para solicitar doações de doses que excedam as necessidades da sua população, e enfatizando as necessidades agudas da nossa região. Em seu compromisso, a Espanha indicou que esta doação será canalizada por meio do mecanismo COVAX e vai priorizar a América Latina e o Caribe. A OPAS, por meio do fundo rotativo, provavelmente supervisionará a distribuição aos nossos países, mas nenhum país destinatário específico foi identificado ainda. Estamos em contato ainda com a Espanha sobre os prazos e as quantidades que serão doadas, e uma vez que essa imagem fique clara e seja esclarecida, a OPAS proporá uma estratégia focada na equidade, com considerações especiais aos países que tiveram acesso limitado até esse momento. Então, fiquem ligados e muito obrigado por estarem conosco mais uma vez essa semana. Muito obrigado, doutor Etienne. Agora sim, chegamos ao final da nossa sessão de hoje. Lembrem que vocês podem encontrar mais informação no site da OPAS, www.barro.org/coronavírus, e fiquem em contato conosco por e-mail. Muito obrigado por participar e nos vemos na semana que vem. Continuem se cuidando. Um abraço.